Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo, como de costume, é oferecido pela Comic Boom de Biteria de São Paulo, que é uma grande parceira aqui do Ministério dos Quadrinhos. O link para a Comic Boom está na descrição. Mas vamos ao assunto desse vídeo. Nesse vídeo eu vou comentar um dos quadrinhos mais peculiares que eu li esse ano e vou trazer alguns pontos, alguns temas que eu julgo relevantes que estão contidos nesse quadrinho. Vamos lá. Qual quadrinho é? Diário Inquieto de Istambul. Eu pude ler esse quadrinho antes, ele ainda está em pré-venda, inclusive o link para ele está na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em comprar. Mas pude ler antes por causa de uma parceria com a Comic Zone. O PDF me foi disponibilizado, agradeço muito aí a Comic Zone pela parceria. Mas vamos lá. O Diário Inquieto de Istambul é escrito e desenhado pelo Ersin Karabulut. Já temos outras obras dele publicadas aqui no Brasil, como Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, que eu já li, salvo engano, tem até resenha no canal, e Até Aqui Ia Tudo Bem, que eu não li ainda, mas tenho aqui em casa, devo ler em breve. O Karabulut, ele é um artista satírico e muito inventivo. Lá em Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, nós temos quase que pequenas distopias, são pequenos contos distópicos, uma pegada meio além da imaginação, mas sempre com uma crítica social interessante. A obra dele sempre está discutindo com o contexto contemporâneo. O Karabulut é turco e o Diário Inquieto de Istambul é o mais turco dos seus quadrinhos publicados no Brasil. Por que é o mais turco? Porque ele tem, de certa maneira, a história recente da Turquia como tema. Bom, Diário Inquieto é uma autobiografia, mas toda boa autobiografia, ela mostra, toda boa biografia, nem só autobiografia, toda boa biografia, ela mostra como a pessoa está enraizada no seu contexto. E o contexto do Karabulut é o contexto de um artista que faz sátira política. Assim. Ele produz quadrinhos de sátira política. E isso num momento de virada autoritária no seu país. Mas estou me adiantando, vamos lá. Em Diário Inquieto de Istambul, nós vemos a vida do Ersin Karabulut desde a sua infância. Ele vem de uma família laica, uma família que não é muito religiosa, uma família laica turca. E a Turquia, inclusive isso é dito no quadrinho, ela tem a peculiaridade de estar entre a Ásia e a Europa. Isso coloca a Turquia como um local de muito encontro, um local de intercâmbio, um local de muita riqueza cultural. Mas o Karabulut aponta isso, um lugar também de tensões e certos conflitos. Isso aparece bem aqui. Há, por exemplo, no quadrinho, o medo da Sharia, o medo por parte dessas famílias mais laicas da Sharia, da lei islâmica se sobrepor à laicidade do Estado. Esse é o olhar do quadrinista. E está bem claro isso, né? Mas não tem só isso, né? Em Diário Inquieto de Istambul, Karabulut, ele declara seu amor à arte, seu amor aos quadrinhos. Ele foi apaixonado pelos quadrinhos desde a sua infância. Inclusive, ele coloca suas grandes referências, e não artísticas, né? Vamos colocar assim, os personagens que são suas referências, quase como se fossem sua consciência. É interessante, eles aparecem em conjunto, o Conan, o Asterix, o Tintin, o Homem-Aranha, é bem legal assim. E é um quadrinho também sincero. O Karabulut, ele não tem medo de escolher, vamos colocar assim, suas fraquezas ou suas contradições, a maneira que ele tratou uma namorada, por exemplo, é explorado aqui, é explorado também o fato dele ter medo, né? Dele ter medo dessa ascensão autoritária, dele não ser, peraí, vamos fazer isso porque estamos em defesa da liberdade de expressão. Não, ele tem medo, ele tem vontade de dar passos atrás, ele tem dúvidas durante o processo. E no quadrinho nós vemos a ascensão do Erdogan. Bom, desde que o Erdogan era prefeito de Istambul, até chegar a primeiro-ministro. Inclusive, no quadrinho está presente uma frase do Erdogan que ficou famosa. Mais ou menos parafraseada, a frase diz: a democracia é como um trem, ela nos leva ao objetivo. Quando chegamos no objetivo, descemos do trem. Isso é colocado aqui. E as posições mais autoritárias
do Erdogan apontadas por esse quadrinho são justamente em relação a quadrinistas, a uma imprensa satírica. Ele processa um desenhista que fez uma charge dele, mas desenhado como um animal. E depois a revista que o Karabulut trabalhava faz uma capa com o Erdogan desenhado como vários animais para apoiar esse quadrinista. E também é processada. Né? E é um quadrinho sobre o cerceamento da liberdade de expressão, principalmente a liberdade utilizada no humor. Minha gente, o humor ele sempre vai ser incômodo para quem está em posição de poder. Por quê? Porque o humor ele revela ridículos, ele explora contradições. Em certo sentido, o humor dessacraliza. Ele escancara contradições e chama ao chão, muito ao chão, quem se julga acima. Qualquer ideologia costuma ter resistência ao humor. Pensem aí no contexto de vocês, nas pessoas que vocês conhecem, como é que as pessoas têm dificuldade de rirem daquilo a que elas são partidárias. Daquilo que elas são partidárias. Eu não estou nem entrando no mérito se que ela é partidária, é bom ou ruim, mas que ela tem dificuldade de rir disso. É muito mais fácil rir dos opostos, de quem está do outro lado. Né? E isso é algo, de alguma maneira, humano. Né? Por isso que um regime de liberdade é fundamental, para que na lógica dos direitos a gente refreie esses impulsos para que exista uma sociedade tolerante. Né? No autoritarismo, isso se radicaliza. Né? O humorista é visto como inimigo. E aí, nesse quadrinho, fica a questão: qual a liberdade que temos para rir? Qual a liberdade que temos para rir? Essa é a pergunta que realmente se coloca aqui. Gente, eu não estou dizendo que o humor é um absoluto. Talvez a minha fala até aqui possa parecer isso. Eu não estou dizendo que o humor é absoluto, que tudo é válido desde que seja engraçado. Longe disso, eu não penso assim. Mas que o humor é amigo da liberdade. E a liberdade é amiga do humor. E tem que fazer um recorte, né? O quadrinho fala principalmente da sátira política. Ele não está falando de qualquer humor, de um humor ofensivo a pessoas em concreto, assim, mas de um humor que brinca com uma figura pública de poder, né? E fala também da perseguição aos humoristas feitas por líderes políticos que se julgam ofendidos, assim. Gente, sem querer aqui fechar nada, é uma questão para lá de relevante e que é abordada dentro do contexto da trajetória de uma vida, dentro na concretude de um processo histórico. Isso está bem claro aqui. E fora isso, é um quadrinho muito agradável de ler. É muito bem feito, sabe? É muito bem feito. Ele não cai assim num hermetismo. Ele é agradável, ele é engraçado em alguns momentos, ele é fluido. É um belo gibi. Aqui a Comic Zone traz o volume 1. Esse é o volume 1. Diário Inquieto de Istambul, volume 1. A ideia é que seja uma trilogia, mas na França só saiu o primeiro até agora. Mas de todo modo, esse primeiro ele oferece uma certa experiência completa, porque é um momento da vida dele. É um momento que ele, desde a infância, se tornando quadrinista, até tendo esse embate com a censura, sabe? Só tem o primeiro, oferece uma experiência completa, e a ideia da Comic Zone, conforme for saindo lá fora, eles publicarem aqui, né? O Karabulut é um autor que a Comic Zone trouxe para o Brasil. Ele é um autor que, inclusive, só foi publicado por ela, salvo engano até agora. Ela que publicou a sua primeira obra aqui, segue publicando, e é um baita autor. Como eu disse, está em pré-venda, o link está na descrição. Caso alguém tenha interesse, usando o link do canal, sempre digo isso, né? Esse jabá, minha gente, ele é necessário. Caso alguém vá usar o link do canal, ajuda muito, inclusive, se você usar o link do canal, o link para a Amazon, né? Qualquer compra que você fizer através desse link ajuda demais, tá? Bom, enfim, minha gente, é isso, eu vou parando por aqui. Bom, bota aí o que você acha desse tema, né? Eu não vou, a ideia aqui não foi discutir os limites do humor, mas discutir a perseguição ao humor, né? Foi um pouco essa, né? Talvez sobre os limites eu tenha que pensar e fazer um vídeo num outro contexto, talvez a partir de uma outra obra, né? Mas enfim, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, você sabe tudo isso, né? Se estiver chegando por agora, se inscreve. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.